Há um ensinamento nos escritos de Wallace Don Wattles que passa despercebido pela maioria das pessoas. Ele está ali, presente em cada página, repetido de formas diferentes, mas tão poucos conseguem captar sua essência. E por não captarem, essas pessoas lutam, visualizam, mas nada acontece. Afirmam, mas a realidade não muda. Agem, mas seus esforços parecem vazios, desconectados, inúteis. Estão fazendo tudo o que lhes disseram para fazer. Tudo o que os mestres da manifestação recomendam. Tudo o que os gurus do sucesso prometem que funciona. E ainda assim nada se transforma, ou se transforma, não dura. Os resultados são temporários, superficiais, insatisfatórios. E elas se perguntam o que estão fazendo de errado. Por que funciona para alguns, mas não para elas? Se talvez simplesmente não foram feitas para isso, se não são espirituais o suficiente, positivas o suficiente, merecedoras o suficiente. Mas o problema não são elas. O problema é que lhes ensinaram apenas metade da equação. Aprenderam sobre expressão, mas não sobre impressão. Dominaram o externo, mas negligenciaram o interno. Focaram no fazer, mas esqueceram do ser. Esta é a peça que falta. O princípio esquecido, o ensinamento que Wattles enfatizou repetidamente, mas que é ignorado na correria de tomar ação, de fazer as coisas acontecerem, de forçar a realidade a se curvar à nossa vontade. Impressão sobre expressão. Primeiro o interno, depois o externo. Primeiro a consciência, depois a manifestação. Primeiro a causa, depois o efeito. Wattles escreveu: você deve formar uma imagem mental clara e definida do que deseja. Você não pode transmitir uma ideia a menos que a tenha você mesmo. Ele não estava falando sobre visualização como técnica. Estava falando sobre impressão como estado de ser. Sobre se tornar impresso com a realidade que deseja criar antes de tentar expô-la em forma física. A maioria das pessoas inverte isso. Tentam expressar antes de impressionar. Tentam criar externamente antes de criarem internamente. Tentam manifestar no físico antes de manifestarem na consciência e não funciona. Não pode funcionar porque consciência é primária. Consciência é causa. O mundo externo é efeito. E você não pode criar um efeito sem primeiro estabelecer a causa. Isso não é filosofia, isso é lei. É assim que a realidade realmente opera. E até você entender isso, até realmente captar a primazia da impressão sobre a expressão, continuará lutando. Continuará fazendo todas as coisas certas e se perguntando por que não funcionam. Então deixe-me levá-lo fundo nesse princípio. No que Wattles realmente quis dizer, em como aplicá-lo. Em como parar de expressar vazio e começar a expressar a plenitude que vem apenas da impressão genuína. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe, você está sempre expressando. A cada momento, cada ação, cada palavra. Cada pensamento que se torna realidade física, você não pode não expressar. Expressão é automática, é constante, é inevitável. A questão não é se você está expressando. A questão é o que você está expressando. Qual consciência? Qual impressão? Qual realidade interior? Se sua realidade interior é medo, você expressa medo. Se sua realidade interior é falta, você expressa falta. Se sua realidade interior é dúvida, você expressa dúvida. Não importa o que você diz, não importa o que você faz, não importa o que você visualiza. A verdadeira natureza da sua consciência se expressará. É por isso que afirmações não funcionam se você não acredita nelas. Por que visualização não se manifesta se você não consegue sentir? Porque ação não cria, resultados se vêm do desespero. Porque a expressão não combina com a impressão. O externo não reflete o interno. O fazer contradiz o ser. Mas quando você domina a impressão, quando verdadeiramente se torna impresso com a realidade que deseja criar, a expressão se torna sem esforço, natural, inevitável. Você não precisa forçá-la.
Não precisa fazê-la acontecer. Ela acontece através de você, como você, por causa de você. Este é o segredo que Watts descobriu. Este é o princípio que ele viveu. Este é o ensinamento que transformou sua vida e a vida de todos que verdadeiramente o compreenderam. E é isso que vou revelar a você agora. Não em teoria abstrata, mas em aplicação prática. Em compreensão clara, em sabedoria utilizável, para que você possa parar de lutar, parar de forçar, parar de se perguntar por que nada está funcionando e começar a criar de dentro para fora. Da causa para o efeito, da impressão para a expressão, é aqui que a manifestação real começa. É aqui que a verdadeira criação acontece. É aqui que tudo muda. Você está pronto. Está verdadeiramente pronto para entender o que quase todos perdem, para captar o princípio que faz toda a diferença, para aprender o ensinamento que Watts considerava mais importante, mas que é negligenciado repetidamente? Então vamos começar. Vamos mergulhar fundo. Vamos descobrir o poder da impressão sobre a expressão. Capítulo 1, o princípio que todos ignoram. Wallace D. Watts foi muito claro sobre isso. Escreveu repetidamente. Enfatizou constantemente. Alertou contra ignorá-lo. No entanto, de alguma forma, a maioria das pessoas que lê seu trabalho perde completamente. Elas focam no fazer, nos passos de ação, nos métodos práticos. Leem a ciência de ficar rico e extraem as técnicas. A prática de visualização, o exercício de gratidão, as ações específicas a tomar. E tentam implementá-las. Tentam fazer o que Watts disse para fazer, mas perdem a fundação, a consciência da qual toda ação deve vir. A realidade interior que deve ser estabelecida antes que qualquer realidade exterior possa se manifestar. Elas perdem a impressão. Então deixe-me explicar o que impressão realmente significa, porque essa palavra foi diluída, foi mal compreendida, foi confundida com outras coisas. Impressão não é apenas pensar sobre algo, não é apenas imaginar algo, não é apenas querer algo ou esperar algo ou mesmo visualizar algo. Impressão é quando uma ideia, uma imagem, uma realidade se torna tão profundamente incorporada na sua consciência que parece mais real que suas circunstâncias físicas atuais. Quando não é algo que você está tentando acreditar, mas algo que você simplesmente sabe. Não algo que você espera, mas algo que você espera. Não algo que você quer, mas algo que você já tem em consciência. Este é um estado de ser, um nível de saber, uma profundidade de convicção que a maioria das pessoas nunca alcança porque está ocupada demais, tentando expressar antes de verdadeiramente impressionar. Pense nisso dessa maneira. Quando você era criança e acreditava em algo completamente, você tinha que se convencer de que era real, tinha que afirmá-lo todo dia, tinha que visualizá-lo constantemente. Não, você simplesmente sabia, era real para você. Não como conceito, mas como realidade. Sua consciência estava impressa com isso. E essa impressão naturalmente se expressava em tudo que você fazia, dizia, pensava e experimentava. Este é o estado sobre o qual Watts está falando. Esta é a consciência para a qual ele está apontando. Esta é a impressão que deve vir antes da expressão. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas tentam criar essa impressão através da força, através da repetição, através da força de vontade. Dizem afirmações 1000 vezes esperando que isso impressione sua consciência. Visualizam todo dia esperando que isso faça parecer real. Tentam se convencer através de puro esforço e não funciona. Porque impressão não vem através da força. Vem através da receptividade, através da abertura, através do permitir, através de uma espécie de saturação gentil em vez de programação agressiva. Watts sabia disso. Ele escreveu, você deve pensar na verdade até acreditar nela, e acreditar nela até sabê-la. Olhe para essa progressão: pensar, acreditar, saber. Essa é a jornada da consciência superficial para a impressão profunda.
A maioria das pessoas fica presa no pensar. Elas pensam sobre o que querem, pensam sobre abundância, pensam sobre sucesso, mas pensar sozinho não impressiona a consciência. Apenas cria barulho, atividade mental. Ondulações superficiais que nunca penetram nas profundezas onde a verdadeira impressão acontece. Algumas pessoas progridem para acreditar. Começam a acreditar que é possível. Começam a acreditar que podem ter. Começam a acreditar que o universo proverá. Isso é melhor, isso é progresso. Mas crença ainda pode ser frágil. Pode ser abalada pelas circunstâncias. Pode ser minada pela dúvida. Mas saber é diferente. Saber é inabalável, saber é certo. Saber é o estado de consciência onde a impressão está completa. Onde a realidade desejada é tão real para você quanto qualquer fato físico. Onde não há lacuna entre o que você quer e o que você tem em consciência. Este é o estado do qual a verdadeira expressão flui. Esta é a consciência que cria sem esforço. Esta é a impressão que se manifesta inevitavelmente. E aqui está o que é crucial. Você não pode fingir isso. Não pode pretender saber quando apenas acredita. Não pode agir como se quando sua consciência não foi verdadeiramente impressa. Porque a realidade responde ao seu estado real de consciência, não ao que você está tentando projetar. É por isso que tantas pessoas falham na manifestação. Estão expressando uma consciência que não têm realmente. Estão tentando agir abundantes enquanto se sentem pobres. Tentando falar confiantes enquanto se sentem duvidosas. Tentando se comportar bem enquanto se sentem fracassadas. E a realidade espelha de volta a verdade da consciência delas, não a fachada da expressão. Porque impressão sempre determina a expressão, o interior sempre cria o exterior. A causa sempre produz o efeito. Ottos entendia isso tão profundamente. Ele sabia que se você tenta expressar antes de impressionar, está construindo na areia, está criando sem fundação. Está tentando manifestar do vazio em vez da plenitude. Ele escreveu extensivamente sobre a importância de manter a visão, de manter a imagem mental, de manter a fé, mas não estava falando sobre essas coisas como técnicas ou práticas. Estava falando sobre elas como expressões naturais de uma consciência que foi verdadeiramente impressa. Quando você está impresso com uma realidade, não precisa tentar manter a visão te mantém. Você não precisa manter a fé, o saber simplesmente está lá, você não precisa continuar acreditando. Você sabe, esta é a diferença entre fazer e ser, entre técnica e transformação, entre tentar e confiar. E é aqui que a maioria dos ensinamentos sobre manifestação erra. Da técnica sem transformação, métodos sem consciência, fazer sem ser, expressão sem impressão. Diz para você visualizar, mas não ensina como se tornar impresso. Diz para você afirmar, mas não mostra como alcançar o saber. Diz para você agir como se, mas não explica como realmente mudar seu estado de consciência. Então as pessoas acabam indo através dos movimentos, executando as práticas, seguindo os passos. Mas nada muda porque sua consciência não mudou. Ainda estão expressando falta mesmo enquanto tentam expressar abundância. Ainda expressando dúvida mesmo enquanto tentam expressar fé. Ainda expressando medo mesmo enquanto tentam expressar confiança. E se perguntam por que não está funcionando. Por que a realidade não está mudando? Por que suas manifestações não estão aparecendo? Mas a resposta é simples. Você não pode expressar o que não impressionou. Não pode criar externamente o que não criou internamente. Não pode manifestar fisicamente o que não existe em consciência. Esta é a lei, este é o princípio. Este é o ensinamento que Ottos enfatizou, mas que quase todos perdem. Impressão sobre expressão, sempre, sem exceção. Primeiro o interno, depois o externo. Primeiro a causa, depois o efeito. Primeiro a consciência, depois a manifestação.
Acerte isso e todo o resto se torna fácil. É isso e nada mais funciona. Esta é a fundação, a chave, o segredo que faz toda a diferença. Então a questão se torna como você verdadeiramente impressiona sua consciência. Como você se move do pensar para o acreditar para o saber? Como você cria a realidade interior que naturalmente se expressará como realidade exterior? Isso é o que vamos explorar. Isso é o que vou mostrar a você. Esta é a jornada que faremos juntos, do pensamento superficial à impressão profunda, do tentar ao ser, do lutar ao fluir. Porque quando você domina a expressão cuida de si mesma. Quando sua consciência é verdadeiramente transformada, sua realidade deve se transformar para combinar. Isso é lei. É assim que funciona. Este é o princípio que muda tudo. Capítulo 2. Por que suas visualizações não estão funcionando? Deixe-me te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que você precisa entender. Suas visualizações não estão funcionando porque você está usando-as errado. Não porque está fazendo a técnica incorretamente, mas porque está a bordas da consciência errada. Você se senta, fecha os olhos e cria uma imagem mental do que quer. Você se vê com o dinheiro, no relacionamento, vivendo a vida dos sonhos. Torna isso o mais vívido possível. Engaja todos os seus sentidos, sente as emoções, faz tudo o que lhe disseram para fazer. E então você abre os olhos e está de volta à sua realidade atual. De volta à falta, de volta à luta. De volta à lacuna entre onde você está e onde quer estar. E essa lacuna parece maior do que nunca porque você acabou de passar tempo vivendo na visão apenas para retornar à realidade que a contradiz. Este é o problema com a visualização como é comumente ensinada. Ela cria uma divisão, uma separação. Uma separação entre o estado desejado e o estado atual. Entre a visão e a realidade. Entre o que você está criando na sua mente e o que está experimentando na sua vida. E sua consciência fica confusa. Parte de você está tentando acreditar na visão. Parte de você está confrontada pela realidade física. E as duas não combinam. As duas não podem coexistir. As duas criam dissonância cognitiva que mina a própria coisa que você está tentando criar. Wattles entendia isso. É por isso que ele não ensinou visualização como técnica isolada. Ele a ensinou como expressão natural de uma consciência que já foi impressa. Como uma maneira de clarificar e manter uma realidade interior que já parece verdadeira, não como uma maneira de tentar criar uma realidade interior que ainda não existe. Vê a diferença? A maioria das pessoas usa a visualização para tentar criar a impressão. Mas Wattles ensinou que visualização só funciona quando a impressão já existe. Quando sua consciência já foi transformada, quando a realidade interior já está estabelecida. Então, visualização não é sobre criar algo novo. É sobre clarificar o que já é em consciência. É sobre manter alinhamento com a realidade que você já aceitou como verdadeira. É sobre expressar a impressão que já existe. É por isso que Wattles enfatizou tão fortemente a importância da gratidão, de ver o que você deseja como já feito, de viver na consciência de ter em vez de querer. Ele estava ensinando impressão antes da expressão. Estava te ensinando a estabelecer a realidade interior primeiro. Mas a maioria das pessoas pula esse passo. Elas pulam direto para a técnica, direto para a visualização, direto para o fazer, sem primeiro transformar a consciência, sem primeiro criar a impressão, sem primeiro se tornar a pessoa que naturalmente vê aquela realidade como verdadeira. E então suas visualizações parecem vazias, forçadas, como fingimento. Porque são fingimento. Estão tentando criar uma imagem mental de algo que não acreditam realmente ser real. Algo que esperam que possa acontecer algum dia se fizerem visualização suficiente. Algo que querem, mas não têm e não têm certeza se algum dia terão. E essa consciência, esse estado de querer e esperar e tentar, isso é o que estão realmente expressando. Não a visão em si, mas a falta que subjaz a visão. A dúvida que motiva a prática.
O medo que impulsiona o esforço. Então a realidade espelha de volta mais falta, mais dúvida, mais medo. Porque é com isso que a consciência delas está verdadeiramente impressa. Essa é a realidade interior real delas. Essa é a causa que está criando o efeito. Esta é a armadilha, o erro, a razão pela qual visualização tantas vezes falha. Não porque a técnica não funciona, mas porque está sendo usada como substituto em vez de expressão de impressão genuína. Então, qual é a alternativa? Como você usa a visualização corretamente? Como faz funcionar do jeito que o Wattles pretendia? Primeiro, você para de usá-la para tentar criar crença. Você para de usá-la como técnica para se convencer de algo que não acredita realmente. Você para de trollá como método para programar seu subconsciente com uma realidade que parece estranha para sua mente consciente. Em vez disso, você usa a visualização para clarificar a realidade que já aceitou em consciência, para elaborar sobre a impressão que já existe, para aproveitar e explorar e expandir sobre a realidade interior que você já sabe ser verdadeira. Isso significa que você deve primeiro fazer o trabalho de impressão. Deve primeiro saturar sua consciência com a verdade do que deseja. Deve primeiro alcançar o estado de saber em vez de querer. Deve primeiro se tornar a pessoa para quem essa realidade desejada é simplesmente esperada, natural, inevitável. E como você faz isso? Não através da força, não através da repetição, não através de tentar se convencer, mas através da imersão, através da contemplação. Através do que Wattles chamou de pensar do jeito certo, você passa tempo com a ideia. Não como algo que quer ter, mas como algo que já existe. Não como possibilidade futura, mas como realidade presente que simplesmente ainda não se manifestou fisicamente. Não como algo que está tentando criar, mas como algo que já é no sem forma e está simplesmente levando tempo para aparecer em forma. Você pensa sobre isso não com anseio, mas com saber. Não com desejo, mas com certeza. Não com esperança, mas com expectativa. Você vira a ideia na sua mente não tentando se fazer acreditar, mas por sei reconhecer a verdade dela, a inevitabilidade dela, o já feito dela. E gradualmente, às vezes de repente, às vezes em momentos inesperados, a impressão acontece. A mudança ocorre, o saber se encaixa no lugar. E o que uma vez foi algo que você queria se torna algo que você simplesmente espera. O que uma vez foi sonho se torna simplesmente o que é, não porque você forçou, mas porque você permitiu. Não porque tentou forte o suficiente, mas porque parou de tentar e começou a saber. Não porque visualizou 1000 vezes, mas porque contemplou profundamente o suficiente para que se tornasse real para você. Esta é verdadeira impressão. Esta é genuína transformação de consciência. Este é o trabalho interior que deve preceder qualquer trabalho exterior. E dessa consciência, visualização se torna natural, fácil, alegre, porque agora você não está tentando criar crença. Está simplesmente aproveitando a realidade que sabe ser verdadeira. Não está tentando se convencer de nada. Está apenas clarificando e elaborando sobre o que já sabe. Você não está criando a impressão através da visualização. Está expressando a impressão que já existe através da visualização. Vê a diferença? Uma é força, a outra é fluxo, uma é tentar, a outra é ser. Uma não funciona, a outra funciona sem esforço. É isso que Wattles quis dizer quando disse que você deve pensar sobre o que quer até acreditar e acreditar até saber. Ele estava ensinando a progressão da impressão, a jornada do pensamento superficial ao saber profundo, a transformação de consciência que deve acontecer antes que qualquer visualização possa ser verdadeiramente efetiva. A maioria das pessoas nunca faz essa jornada. Ficam no nível do pensamento, ou talvez alcancem o acreditar, mas nunca chegam ao saber, nunca alcançam impressão genuína. E então suas visualizações permanecem exercícios vazios, ginástica mental que não cria nada porque não expressa nada real.
Mas quando você faz o trabalho de impressão primeiro, quando permite que sua consciência seja verdadeiramente transformada, quando alcança o estado de saber, então visualização se torna ferramenta poderosa. Não para criar a impressão, mas para mantê-la, para clarificá-la, para aproveitá-la, para expressá-la. Este é o uso correto da visualização. É assim que realmente funciona. É isso que Wattos ensinou, mas que se perde no ensino moderno de técnicas de manifestação. Então pare de usar visualização para tentar criar crença. Comece a usá-la para expressar o saber que já cultivou através de impressão profunda. Pare de tentar forçar sua consciência a aceitar algo que não acredita. Comece a fazer o trabalho interior que permite que transformação genuína ocorra. Primeiro impressão, depois expressão. Primeiro a realidade interior, depois a manifestação exterior. Primeiro o saber, depois a visualização. Sempre nessa ordem, nunca invertida. Este é o princípio, esta é a lei. É isso que faz visualização funcionar ou falhar. Acerte a ordem e tudo flui. Nada se manifesta. É assim tão simples. É assim tão crucial. É assim tão absoluto. Capítulo 3. A consciência de ter versus. A consciência de querer. Agora precisamos ir ainda mais fundo no que impressão realmente significa no nível da consciência. Porque há uma diferença fundamental entre querer algo e ter algo. E essa diferença é tudo. Essa diferença é o que determina se você manifesta ou permanece preso, se você cria ou apenas sonha, se você tem sucesso ou continua lutando. A maioria das pessoas vive na consciência de querer. Elas querem mais dinheiro, querem um relacionamento melhor, querem saúde melhorada, querem sucesso, querem felicidade, querem liberdade. Toda sua consciência está organizada em torno de querer. E querer, por sua própria natureza, implica não ter. Você só quer o que não possui. Você só deseja o que lhe falta. Você só anseia pelo que está ausente. Então a consciência de querer é, na verdade, a consciência de falta, a consciência de não ter, a consciência de ausência. E o que essa consciência expressa? Mais falta, mais não ter, mais ausência. Porque consciência sempre se expressa. O interior sempre cria o exterior. O que você é em consciência, você se torna em experiência. É por isso que Wattos foi tão enfático sobre se mover de querer para ter, sobre mudar de desejo para posse. Não posse física, mas posse em consciência. Ter em consciência propriedade no ser. Ele escreveu: você deve pensar em si mesmo como estando no meio da abundância, não estando em falta esperando abundância, não estando em pobreza visualizando riqueza, mas estando em abundância, agora, já como seu estado atual de consciência. Esta é a impressão, esta é a mudança de querer para ter. Esta é a transformação que deve ocorrer antes que qualquer manifestação física possa seguir. Mas como você faz essa mudança? Como você se move da consciência de querer para a consciência de ter quando sua realidade física mostra falta? Quando sua conta bancária está vazia? Quando suas circunstâncias contradizem o ter? É aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas dizem: mas eu não tenho. Como posso ter a consciência de ter quando não tenho realmente nada? E esta é a armadilha, o mal entendido, o erro que as mantém presas em querer. Porque ter em consciência não significa ter em forma física. Ter em consciência não requer ter em aparência. Posse em ser não depende de posse em fazer. Deixe-me explicar isso com um exemplo bem brasileiro. Imagine que você comprou algo pela internet. Você pagou, foi confirmado, está em trânsito. Está a caminho até você. Você tem, fisicamente. Ainda não chegou. Mas em consciência, absolutamente, você é dono, é seu. Você não está preocupado se virá. Não está duvidando se é real. Você sabe que é seu. Você está apenas esperando a entrega. Esta é a consciência de ter. Você sabe que está feito.
Você sabe que é seu. Você sabe que é simplesmente questão de tempo antes de aparecer. Não há dúvida, sem medo, sem ansiedade. Apenas certeza, apenas saber, apenas expectativa de chegada. Este é o estado de consciência que Wattles está ensinando. Esta é a impressão que você deve criar, não esperando que virá, não desejando que possa aparecer, mas sabendo que já é seu, já está feito, já está a caminho, e dessa consciência, todo o seu ser muda. Sua energia muda, suas ações fluem diferentemente. Suas palavras carregam poder diferente. Sua presença emana frequência diferente. Você para de implorar ao universo, para de tentar desesperadamente fazer as coisas acontecerem, para de forçar e empurrar e lutar, porque pessoas que já têm algo não agem desesperadas. Não agarram, não se apegam. Simplesmente seguem com seus negócios sabendo que o que é delas está vindo. É por isso que Wattles enfatizou tanto a gratidão. Porque gratidão é a emoção natural de ter. Você não sente gratidão pelo que não tem, sente gratidão pelo que tem. Então, praticar gratidão pelo que deseja treina sua consciência para o estado de ter. Te impressiona com a realidade de posse antes da manifestação física. Mas, novamente, a maioria das pessoas inverte isso. Tentam sentir gratidão como técnica para atrair o que querem. Usam gratidão como ferramenta para tentar convencer o universo a dar-lhes algo. E isso ainda é a consciência de querer. Isso ainda é falta fingindo ser abundância. Isso ainda é não ter tentando parecer ter. Verdadeira gratidão vem da consciência de já ter, do saber que está feito, da certeza de que é seu. Você não é grato para conseguir. Você é grato porque já tem em consciência o que ainda não apareceu em forma. Esta é a diferença entre impressão genuína e performance, entre verdadeira transformação e técnica inteligente, entre ser e fingir, e a realidade sabe a diferença. Consciência não pode ser enganada. Você pode enganar sua mente consciente. Pode se convencer de que acredita. Pode realizar todos os comportamentos certos, mas sua consciência mais profunda sabe a verdade. E essa verdade é o que se expressa como sua realidade. Então o trabalho não é fingir ter o que não tem. O trabalho é reconhecer que o que você deseja já existe. Não em algum futuro distante. Não em algum universo paralelo. Mas agora mesmo, no sem forma, em potencial, em consciência. No campo quântico onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Seu trabalho é alinhar sua consciência com aquela realidade, impressionar sua consciência com sua existência. Sabê-lo tão completamente que a manifestação física se torna inevitável, se torna natural, se torna simplesmente o externo alcançando o interno. É isso que Wattles quis dizer ao pensar do jeito certo, ao manter a visão. Ao manter a fé, ele não estava ensinando pensamento positivo. Estava ensinando transformação de consciência. Não estava ensinando técnicas. Estava ensinando estados de ser. E o estado de ser é ter. Não querer, não esperar, não tentar. Mas ter ser, saber, possuir em consciência o que inevitavelmente aparecerá em forma. Esta é a impressão que deve ser criada. Esta é a realidade interior que deve ser estabelecida. Esta é a consciência que naturalmente se expressa como manifestação exterior. E aqui está o que é lindo, quando você verdadeiramente alcança essa consciência, para de se preocupar sobre como ou quando se manifestará, para de checar por sinais. Para de ficar ansioso sobre timing. Para de duvidar quando não vê resultados imediatos. Porque pessoas que encomendaram algo não ficam constantemente checando o rastreamento. Não entram em pânico se não chega em 2 dias. Não pensam que o pedido foi falso porque ainda não apareceu. Elas sabem que está vindo, confiam no processo. Seguem com suas vidas sabendo que a entrega está a caminho. Esta é a paz que vem com verdadeira impressão. Esta é a certeza que vem com genuína transformação de consciência. Este é o estado do qual manifestação sem esforço flui. Então pare de querer
Pare de desejar. Pare de ansiar. Todos estes vêm da falta. Todos expressam não ter. Todos criam mais do que você está tentando mudar. Em vez disso, pratique ter em consciência. Pratique ser em consciência. Pratique saber em certeza. Impressione-se tão profundamente com a realidade do que deseja que se torna tão real para você quanto qualquer coisa física. Mais real, porque você sabe que consciência cria realidade e em consciência já está feito. Esta é a mudança, esta é a transformação. Esta é a impressão que deve ser criada antes que qualquer expressão possa ser efetiva. Primeiro ter em consciência. Depois ter em forma, sempre nessa ordem nunca invertida. Este é o princípio que Votos ensinou. Esta é a consciência que ele cultivou. Este é o segredo que ele viveu. E é isso que faz toda a diferença entre manifestação e sonhar, entre criar e querer, entre ter sucesso e lutar, ter sobre querer, ser sobre desejar, saber sobre esperar, consciência sobre aparência, impressão sobre expressão, sempre sem exceção. Esta é a lei. Capítulo 4. O perigo da expressão prematura. Agora preciso te alertar sobre algo que Votos entendia profundamente, mas que a maioria das pessoas aprende através de experiência dolorosa. Há um perigo real na expressão prematura, em tentar manifestar externamente antes de ter estabelecido a realidade internamente, em agir antes que a consciência tenha sido verdadeiramente impressa. Esta é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas falham na manifestação. Elas ficam empolgadas com um ensinamento, aprendem um princípio, entendem um conceito, e imediatamente correm para aplicá-lo, para agir sobre ele, para fazê-lo acontecer. Elas expressam antes de impressionar, e o que acontece? Sua expressão vem da consciência errada, da empolgação sem fundação, do entendimento sem incorporação, de saber a técnica sem saber a verdade. E a realidade responde não às ações delas, mas à consciência delas. Não ao que estão tentando fazer, mas a quem estão sendo. Não há expressão, mas a impressão por baixo dela. Então elas tomam ação de uma consciência de falta e se perguntam por que suas ações não criam abundância. Falam de uma consciência de dúvida e se perguntam por que suas palavras não manifestam realidade. Se comportam de uma consciência de medo e se perguntam por que seu comportamento não cria confiança. A expressão contradiz a impressão. O externo não combina com o interno. E a realidade, sempre fiel à consciência, espelha de volta a verdade do que são, não a fachada do que estão tentando ser. Este é o perigo contra o qual Votos alertou. É por isso que ele enfatizou tão fortemente a importância de primeiro transformar a consciência, de primeiro estabelecer a realidade interior, de primeiro criar impressão genuína antes de tentar qualquer expressão. Ele sabia que expressão prematura não apenas falha. Na verdade, fortalece a consciência errada. Reforça o próprio estado que você está tentando transcender. Porque quando você age da falta e recebe falta de volta, sua consciência aprende, viu? Não funciona, ainda estou preso. Nada está mudando e essa impressão se aprofunda. Esse saber se solidifica, essa consciência fica mais entrincheirada. É por isso que tantas pessoas desistem da manifestação, tentam as técnicas, tomam as ações, expressam os comportamentos, mas fazem tudo isso de uma consciência não transformada. De querer fingindo ser ter, de dúvida fingindo ser fé, de medo fingindo ser confiança. E quando não funciona, concluem que manifestação é falsa, que a lei da atração é bobagem, que Votos estava errado, quando na verdade Votos estava certo. Elas simplesmente não seguiram seu ensinamento, pularam o passo crucial, expressaram antes de impressionar. Então deixe-me ser muito claro sobre isso. Antes de tomar ação, cheque sua consciência. Antes de expressar externamente, cheque o que está impresso internamente. Antes de fazer qualquer coisa física, certifique-se de que sua realidade interior foi verdadeiramente estabelecida.
Pergunte a si mesmo: estou agindo de ter ou de querer? Estou falando de saber ou de esperar? Estou me comportando de confiança ou de medo? Estou expressando uma impressão que genuinamente existe ou estou tentando fingir até conseguir? Porque fingir não funciona. Agir como se não funciona se o como se é fingimento. Você pode enganar outras pessoas, pode se enganar temporariamente, mas não pode enganar a consciência, não pode enganar a realidade. A verdade do seu estado se expressará não importa o que você finja. Isso não quer dizer que você deve esperar até que tudo esteja perfeito em consciência antes de agir. Isso não é sobre alcançar algum padrão impossível de certeza absoluta antes de se mover. Essa é outra armadilha, outro extremo, outro mal entendido. O que estou dizendo é: certifique-se de que há alinhamento genuíno entre impressão e expressão. Certifique-se de que a ação vem da consciência. Certifique-se de que não está tentando criar o interno através do externo, mas expressando o interno como o externo. Há um sentimento que você pode reconhecer. Quando a ação flui de consciência alinhada, parece natural, fácil, inspirada. Você não está forçando, não está empurrando, não está fazendo acontecer. Está acontecendo através de você, como você. Porque a impressão é tão clara, tão forte, tão real que expressão se torna inevitável. Mas quando você está tentando expressar sem impressão, parece forçado, trabalhoso, como se estivesse empurrando água ladeira acima. Como se estivesse tentando se convencer enquanto faz. Como se estivesse esperando que funcione enquanto duvida que funcionará. Aprenda a reconhecer esse sentimento. Aprenda a honrá-lo. Quando a expressão parece forçada, não empurre mais forte. Retorne à impressão. Volte ao trabalho interior. Passe mais tempo saturando sua consciência com a realidade que quer criar. Espere até que o saber seja genuíno. Espere até que o ter seja real em consciência. Espere até que a impressão esteja completa. Então a expressão fluirá. Então a ação parecerá natural. Então manifestação acontecerá não porque você a fez acontecer, mas porque não poderia não acontecer. Porque consciência sempre se expressa. Porque impressão sempre se torna expressão. Porque o interno sempre cria o externo. Esta é paciência, esta é sabedoria. Isto é honrar o processo de criação como realmente funciona em vez de tentar fórmula funcionar de acordo com sua linha do tempo. Wattles entendia isso. Ele não ensinou ação agressiva. Não ensinou correria desesperada. Não ensinou forçar as coisas a acontecer. Ele ensinou ação eficiente de consciência alinhada. Ensinou movimento inspirado de impressão clara. Ensinou expressão como transbordamento natural de uma consciência que foi verdadeiramente transformada. E aqui está algo importante. Expressão prematura não apenas falha em criar o que você quer. Pode realmente criar o oposto. Porque quando você age da consciência errada, envia sinais confusos para a realidade. Você afirma com sua boca enquanto nega com sua consciência. Você reivindica a abundância com suas palavras enquanto irradia falta com seu ser. E a realidade não sabe em qual acreditar. Então te dá uma mistura. Um pouquinho do que você está reivindicando, muito do que você está sendo, resultados inconsistentes, manifestações parciais, coisas que quase funcionam, mas não completamente, promessas que parecem próximas, mas nunca chegam. Essa confusão na manifestação é sinal de desalinhamento entre impressão e expressão. É evidência de que você está tentando expressar antes de verdadeiramente impressionar, que está agindo de consciência dividida, que seu interno e externo não estão combinando. A solução não é tentar mais forte na expressão. A solução é retornar à impressão, voltar ao trabalho interior, estabelecer clareza em consciência antes de tentar clareza em ação. Isso pode parecer retroceder, como perder tempo, como atrasar resultados. Mas, na verdade, é o caminho mais rápido para frente. Porque a ação de consciência clara cria resultados instantâneos. Expressão de impressão genuína se manifesta imediatamente.
O externo alinhado com o interno não tem resistência, sem atraso, sem luta. É a ação desalinhada que desperdiça tempo. A expressão prematura que atrasa resultados. O fazer forçado que cria luta. Porque você está trabalhando contra a consciência em vez de dela. Está tentando criar efeito sem causa. Está tentando manifestar externo sem interno. E isso não funciona. Não pode funcionar, nunca funcionará. Esta é lei. É assim que a realidade opera. Primeiro causa, depois efeito. Primeiro impressão, depois expressão. Primeiro o interno, depois o externo, sempre sem exceção, sem atalhos. Sem burlar, sem fingir. Então seja paciente com o trabalho interior. Leve tempo com a impressão. Não se apresse para a expressão antes que consciência esteja pronta. Porque quando consciência está verdadeiramente pronta, quando impressão está genuinamente completa, expressão acontece naturalmente, sem esforço, inevitavelmente. Este é o caminho. Este é o processo. É isso que Wattles ensinou. E é isso que faz toda a diferença entre luta e fluxo, entre forçar e permitir, entre falhar e ter sucesso. Impressão antes da expressão sempre. Deixe isso ser seu guia. Deixe isso ser seu padrão. Deixe isso ser sua prática. E observe como tudo muda. Como manifestação se torna fácil. Como criação se torna natural. Como realidade começa a refletir a verdade da sua consciência sem resistência, sem atraso, sem luta. Este é o poder da expressão alinhada. Esta é a mágica da verdadeira manifestação. Este é o segredo que Otto sabia e vivia. Capítulo 5. Como realmente impressionar sua consciência. Agora chegamos à questão prática, a que todos perguntam, a que faz toda a diferença. Como você realmente impressiona sua consciência? Como se move de querer para ter? Como cria a realidade interior que naturalmente se expressará como realidade exterior? Isso não é sobre técnicas, é sobre processo. É sobre entender como a consciência realmente funciona e trabalhar com ela em vez de contra ela. Primeiro, entenda que consciência não responde à força. Você não pode martelar uma impressão na sua consciência. Não pode guiá-la para existir. Não pode fortalecer através de força de vontade. Consciência responde à contemplação, à saturação. Atenção gentil e persistente. Pense nisso como tingir tecido. Você não força o corante no tecido. Você imerge o tecido no corante, deixa de molho. Dá tempo. Quanto mais tempo de molho, mais profunda a cor penetra. Quanto mais completa a saturação, mais permanente a transformação. É assim que impressão funciona. Você imerge sua consciência na realidade que deseja criar. Você se embebe nela. Deixa penetrar. Dá tempo para saturar cada nível do seu ser. E como você faz isso? Através da contemplação. Através do que Wattles chamou de pensar do jeito certo. Através de atenção sustentada à verdade do que está criando. Mas não atenção desesperada. Não atenção ansiosa. Não o tipo de pensamento que, na verdade, é preocupação disfarçada de visualização. Estou falando sobre contemplação relaxada, confiante, exploratória. O tipo de pensamento que aproveita a realidade que você está considerando, que a explora, que se torna familiar com ela. Você se senta quieto e pensa sobre a realidade que deseja criar, não como algo distante, não como algo que espera que possa acontecer algum dia, mas como algo que já existe no sem forma, como algo que já está feito em consciência, como algo que está simplesmente esperando tomar forma física. E você explora essa realidade. Como parece? Como se sente? Quais são suas qualidades? Quais são suas implicações? Como muda sua experiência diária? Como muda sua perspectiva? Como transforma quem você é? Você não está tentando se convencer de nada. Não está tentando forçar crença. Está simplesmente passando tempo com essa realidade, conhecendo-a, tornando-se familiar com ela.
deixando-a se tornar natural para você. Isso é muito diferente da visualização como geralmente é ensinada. Visualização frequentemente parece trabalho, como algo que você tem que fazer, como técnica que você executa, mas contemplação parece aproveitamento como exploração. Como brincadeira, você não está criando nada. Está descobrindo algo que já existe, não está se fazendo acreditar em algo falso. Está reconhecendo algo verdadeiro que tem negligenciado. E conforme faz isso, algo muda gradualmente, às vezes tão sutilmente que você não nota acontecendo. A realidade para de parecer fantasia e começa a parecer fato. Para de ser algo que você quer e se torna algo que você espera. Para de ser sonho e se torna simplesmente o que é. Esta é impressão acontecendo. Esta é consciência sendo transformada. Esta é a realidade interior sendo estabelecida. Mas há outro elemento crucial para esse processo. E é aqui que a maioria das pessoas perde completamente. Você deve contemplar não apenas a realidade em si, mas a consciência que naturalmente possui aquela realidade. Deixe-me explicar. Se você quer riqueza, não pense apenas sobre ter dinheiro. Pense sobre ser o tipo de pessoa que naturalmente tem riqueza. Como é a consciência dela? Como ela vê o mundo? Como se relaciona com dinheiro? Como toma decisões? Como se porta? Se você quer amor, não pense apenas sobre estar num relacionamento. Pense sobre ser o tipo de pessoa que naturalmente atrai e mantém amor. Qual é a consciência dela? Como ela se vê? Como se relaciona com outros? Qual é sua energia? Qual é sua frequência? Vê a diferença? Você não está apenas contemplando a coisa. Está contemplando a consciência que naturalmente possui a coisa. Não está apenas imaginando o resultado. Está se tornando a causa. E conforme faz isso, começa a notar algo fascinante. Começa a incorporar aquela consciência naturalmente. Começa a pensar como aquela pessoa, sentir como aquela pessoa, agir como aquela pessoa. Não porque está fingindo, mas porque impressionou sua consciência com aquele jeito de ser. Esta é verdadeira transformação. Esta é impressão genuína. Esta é a mudança que cria mudança duradoura. Wattos escreveu: pensar em saúde quando cercado por aparências de doença, ou pensar em riquezas quando no meio de aparências de pobreza, requer poder, mas ele não estava falando sobre o poder da vontade. Estava falando sobre o poder do saber. O poder da consciência, que foi tão profundamente impressa com verdade que aparências não têm mais o poder de contradizê-la. E como você desenvolve esse poder? Através da prática. Através da repetição. Através de retornar repetidamente à contemplação da realidade que está criando até se tornar mais real para você que as aparências que te cercam. Isso não é coisa de uma vez. Não é algo que você faz uma vez e marca sua lista. É uma prática. Uma disciplina. Um jeito de usar sua mente que se torna habitual. Todo dia, você retorna à contemplação. Você se imerge na realidade que está criando. Passa tempo com a consciência que está se tornando. Não como algo que tem que fazer, mas como algo que consegue fazer, como algo agradável, como algo que alimenta sua alma. E entre essas sessões formais de contemplação, você pratica pegar seus pensamentos. Quando percebe que está pensando da consciência antiga, da falta, da dúvida, do medo, você redireciona gentilmente. Retorna à verdade. Lembra-se da realidade que estabeleceu em contemplação, não lutando com um pensamento negativo, não empurrando-o para longe, mas simplesmente reconhecendo que não é verdade. Não é a realidade em que você está vivendo em consciência mais. É apenas um padrão antigo, um eco, um hábito que não te serve mais. E você retorna à consciência impressa, ao saber, ao ter, ao ser, de novo e de novo, pacientemente, persistentemente, amorosamente. Esta é a prática, este é o processo. É assim que impressão realmente acontece, mas há algo mais que é crucial.
Você também deve remover impressões contraditórias. Deve limpar a programação antiga que contradiz a nova realidade que está criando. É aqui que a maioria dos ensinamentos de manifestação fica aquém. Te diz o que pensar, mas não o que parar de pensar. Te diz o que visualizar, mas não o que parar de ver. Te diz o que acreditar, mas não o que parar de acreditar. Mas consciência não funciona assim. Você não pode apenas adicionar uma nova impressão em cima de impressões antigas contraditórias e esperar que a nova domine. As impressões antigas minarão a nova, criarão conflito, diluirão o poder do que você está tentando criar. Então você deve identificar as crenças, as suposições, os pensamentos habituais que contradizem a realidade que está criando e deve liberá-los. Não lutando com eles, não tentando suprimi-los, mas reconhecendo que não são verdade, não são realidade, são apenas programação antiga. Quando se percebe pensando não posso pagar isso, você reconhece isso é programação antiga, não é a consciência que estou cultivando. Na realidade em que estou vivendo em consciência, abundância é natural, dinheiro flui facilmente, eu sou rico. Quando se pega pensando não sou bom o suficiente, reconhece, isso é condicionamento antigo. Não é quem sou mais. Na realidade que estou incorporando, sou digno, sou valioso, sou suficiente exatamente como sou. Isso não é pensamento positivo, não é afirmações. É reconhecer verdade e liberar falsidade. É limpar espaço em consciência para que a nova impressão enraize profundamente. E conforme faz isso, conforme combina a contemplação com limpeza, conforme adiciona novas impressões enquanto libera antigas, algo poderoso acontece. A nova consciência se estabelece. A impressão se completa. A transformação se torna real. E dessa consciência, expressão flui naturalmente. Você não precisa forçar a ação. Não precisa fazer as coisas acontecerem. Você simplesmente vive da nova consciência e a realidade se rearranja para combinar. Este é o poder da impressão genuína. Este é o segredo que o Otos descobriu. Esta é a prática que muda tudo. Então se comprometa com isso. Faça sua prática diária. Passe tempo em contemplação. Sature sua consciência com a realidade que está criando. Incorpore a consciência que naturalmente possui o que deseja. Limpe programação contraditória. Retorne repetidamente à verdade. Faça isso consistentemente. Faça isso pacientemente. Faça isso com fé no processo. E observe conforme sua consciência transforma, conforme impressão se completa, conforme expressão se torna inevitável. Este é o caminho, esta é a prática. É assim que você realmente impressiona sua consciência e cria a fundação para manifestação sem esforço. Capítulo 6. O papel do sentimento na impressão. Agora devemos falar sobre algo que o Otos entendia profundamente, mas que se perde na maioria dos ensinamentos sobre manifestação. A absoluta necessidade do sentimento no processo de impressão. Porque você pode pensar sobre algo o dia inteiro. Pode visualizá-lo perfeitamente, pode afirmá-lo constantemente. Mas se não sentir, não impressionará. Sentimento é a linguagem da consciência. É como impressões são feitas. É o mecanismo através do qual consciência é transformada. Pensamento sem sentimento é apenas ruído mental. Visualização sem sentimento é apenas imagens bonitas. Afirmação sem sentimento é apenas palavras vazias. Mas pensamento com sentimento, visualização com sentimento, contemplação com sentimento, isso cria impressão. Isso transforma a consciência. Isso estabelece realidade interior. Otos escreveu, você deve realmente sentir o que pensa, não pensar sobre sentir. Não fingir sentir. Não tentar fabricar sentimento, mas realmente sentir, genuinamente experimentar a emoção, incorporar o estado. E aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas tentam sentir do jeito que acham que deveriam sentir,
Tentam gerar emoções positivas porque lhes disseram que emoções positivas atraem resultados positivos. Forçam felicidade, fingem entusiasmo, representam alegria. E não funciona. Porque sentimento forçado não impressiona a consciência. É apenas outra técnica, outra performance, outro fazer sem ser. Sentimento real, o tipo que impressiona a consciência, não vem de tentar. Vem de contemplar algo tão profundamente, tão completamente, tão genuinamente que a resposta emocional natural surge. Vem de estar tão imerso na realidade que está criando que não pode deixar de senti-la. É por isso que contemplação é tão importante. Quando você realmente contempla a realidade do que deseja, quando a explora profundamente o suficiente, sentimento naturalmente surge. Você não precisa fabricá-lo, não precisa forçá-lo. Emerge organicamente do seu engajamento com a realidade. Pense sobre quando você contempla algo que ama, alguém com quem se importa, um lugar que traz paz, uma lembrança que te enche de alegria. Você precisa tentar sentir a emoção? Não, o sentimento apenas vem naturalmente, inevitavelmente, porque você está verdadeiramente presente com algo que importa para você. Este é o tipo de sentimento que impressiona a consciência, natural, genuíno, surgindo de engajamento real com a realidade que está contemplando. E aqui está o que é crucial: a emoção específica importa menos que a genuinidade dela. Wattles falou sobre gratidão, sobre fé, sobre certeza, mas a chave não é qual emoção você sente. A chave é que você realmente sente algo real. Você poderia sentir empolgação sobre o que está vindo. Poderia sentir paz sobre o que é. Poderia sentir satisfação com o que tem em consciência. Poderia sentir antecipação da manifestação. Poderia sentir alegria na contemplação. O que importa é que o sentimento é genuíno, que está surgindo de engajamento real com a realidade, que não é forçado ou fingido ou representado. E quando você sente genuinamente, algo acontece no seu corpo. Seu sistema nervoso registra, sua energia muda, sua vibração muda. E é isso que impressiona a consciência. É isso que cria transformação. É isso que estabelece a realidade interior. Porque consciência não é apenas mental. Não é apenas na sua cabeça. É incorporada, está em todo o seu ser. E sentimento é como o corpo participa da consciência. Como o sistema inteiro se alinha com a realidade que está criando. É por isso que você não pode apenas pensar seu caminho para a manifestação. Por que visualização sozinha frequentemente falha? Por que afirmações sem sentimento não funcionam? Porque está engajando apenas parte da sua consciência. Está trabalhando com mente, mas não corpo. Com pensamento, mas não sentimento. Com conceito, mas não experiência. Mas quando o sentimento está presente, quando a emoção é genuína, todo o seu ser participa da impressão. Mente e corpo se alinham. Pensamento e sentimento se unem. Consciência se torna coerente, unificada, poderosa. E dessa consciência coerente, manifestação flui sem esforço. Porque você não está apenas pensando sobre a realidade, não está apenas vendo em sua mente. Está experimentando, está vivendo, está sendo. E a realidade não tem escolha senão refletir o que você é. Este é o poder do sentimento na impressão. É por isso que Wattles o enfatizou tão fortemente. Esta é a peça que falta na maioria das práticas de manifestação. Então, como você cultiva sentimento genuíno? Como se move além de positividade forçada para engajamento emocional real com a realidade que está criando? Primeiro, você deve se dar permissão para sentir o que quer que surja. Se contemplar seu desejo traz anseio, sinta o anseio. Se traz dúvida, sinta a dúvida. Se traz medo, sinta o medo. Não julgue esses sentimentos. Não os empurre para longe. Não tente substituí-los por sentimentos melhores. Sinta-os completamente. Permita-os completamente. Porque essas emoções estão mostrando onde sua consciência ainda não foi impressa.
onde a programação antiga ainda está ativa, onde trabalho precisa ser feito. E conforme sente essas emoções desconfortáveis sem resistência, algo interessante acontece, elas liberam. Se movem através. Perdem seu poder. E no espaço que deixam para trás, novos sentimentos podem surgir, sentimentos genuínos, sentimentos naturais. Sentimentos que vêm da nova consciência que está cultivando. Você pode sentir paz ou empolgação, ou confiança, ou saber, ou satisfação. Esses não são sentimentos que está tentando fabricar. São sentimentos que emergem naturalmente quando os sentimentos antigos foram reconhecidos e liberados. Esta é maturidade emocional no processo de manifestação. Não se forçar a sentir positivo, mas criar espaço para que sentimentos genuinamente positivos surjam ao honrar e liberar os negativos. E então, quando esses sentimentos positivos genuínos surgem, você os amplifica, não tentando mais forte, mas dando atenção a eles, saboreando-os, realmente estando presente com eles, deixando-os preencher todo o seu ser. Você se senta com um sentimento de paz, respira nele. Deixa expandir, deixa permear cada célula, aproveita, aprecia, imerge nele. E conforme faz isso, esse sentimento impressiona sua consciência, escreve-se no seu ser, torna-se parte de quem você é, estabelece a realidade interior que se expressará como manifestação exterior. Esta é a prática, este é o processo. É assim que sentimento cria impressão. Mas há outro aspecto disso que é crucial. O sentimento deve combinar com a consciência que está tentando estabelecer. Se está tentando criar consciência de riqueza, o sentimento precisa ser um que naturalmente pertence a riqueza, satisfação, segurança, liberdade, abundância, generosidade. Se está tentando criar consciência de amor. O sentimento precisa ser um que naturalmente pertence ao amor, calor, conexão, segurança, alegria, apreciação, você. Não pode criar consciência de riqueza através de sentimentos de ansiedade. Não pode criar consciência de amor através de sentimentos de desespero. O sentimento deve ser congruente com a consciência. E aqui está como você sabe se acertou. O sentimento deve parecer alívio, como voltar para casa. Como finalmente relaxar no que é verdade em vez de lutar com o que é falso. Quando sente a emoção que combina com a consciência que está cultivando, não parece trabalho, parece descanso, não parece tentar, parece permitir. Não parece tornar-se algo novo, parece lembrar algo verdadeiro. Este é o sinal de que está no caminho certo, que o sentimento é genuíno, que a impressão está acontecendo, então pratique isso. Faça sentimento parte central da sua prática de contemplação. Não apenas pense sobre o que quer. Sinta nele, não apenas visualize o resultado. Experimente a emoção de tê-lo, não apenas afirme as palavras. Incorpore o sentimento por trás delas e seja paciente consigo mesmo. Sentimento real leva tempo para cultivar. Emoção genuína não pode ser apressada. Mas quando emerge, quando se torna natural, quando impressiona sua consciência completamente, a manifestação exterior se torna inevitável. Este é o poder do sentimento. Este é o papel da emoção. Este é o segredo que torna a impressão completa e expressão sem esforço. Capítulo 7. Porque a maioria das pessoas desiste cedo demais a um padrão que vi repetidamente. Pessoas aprendem sobre impressão, entendem o princípio, se comprometem com a prática. E então, depois de alguns dias ou semanas, desistem. Decidem que não está funcionando. Concluem que devem estar fazendo algo errado. Retornam ao velho jeito de ser, à velha consciência, aos velhos resultados. E a tragédia é que desistem exatamente quando a impressão está começando a se firmar. Exatamente quando a transformação está começando. Exatamente quando estão à beira do avanço. Por que isso acontece? Por que tantas pessoas desistem bem antes do sucesso?
porque não entendem a linha do tempo da impressão, não sabem o que esperar, não reconhecem os sinais de que está funcionando. Deixe-me ser muito claro sobre isso. Impressão não acontece instantaneamente. Consciência não se transforma da noite para o dia. Realidade interior não se estabelece num dia. Isso é um processo, leva tempo, requer paciência, exige persistência. Wattel sabia disso. Ele alertou contra desistir. Ele enfatizou a importância de manter a visão, de manter a fé, de continuar a prática mesmo quando você não vê resultados imediatos. Porque aqui está o que acontece. Você começa a prática de impressão. Começa a contemplar a realidade que quer criar. Começa a incorporar a consciência de ter. E por um tempo, nada parece mudar. Suas circunstâncias externas permanecem as mesmas. Sua realidade física ainda mostra as condições antigas. E sua mente começa a duvidar. Isso está realmente funcionando? Eu deveria estar vendo resultados agora. Talvez esteja fazendo errado. Talvez isso não funcione para mim. Talvez devesse tentar outra coisa. Esses pensamentos são normais, são esperados, são parte do processo. Mas também são o teste, o momento de escolha, o ponto onde a maioria das pessoas falha. Porque se você ouvir esses pensamentos, se deixá-los convencê-lo a desistir, nunca saberá o que teria acontecido se tivesse persistido. Nunca experimentará o avanço que estava logo ali na esquina. Nunca verá a manifestação que estava apenas começando a se formar. Mas se reconhecer esses pensamentos pelo que são menos apenas a consciência antiga resistindo à nova, apenas os padrões familiares lutando pela sobrevivência, apenas o ego desconfortável com mudança menos e continuar de qualquer maneira, você empurra para o outro lado. Persiste até que impressão se complete. Mantenha a prática até que transformação aconteça. E aqui está o que você precisa entender sobre a linha do tempo. Impressão acontece em camadas, em estágios, em aprofundamento progressivo. Não é um interruptor liga-desliga. É uma saturação gradual. No início, a nova consciência parece estranha, não natural. Você tem que se lembrar de pensar daquele jeito. Tem que retornar conscientemente à contemplação. Tem que deliberadamente escolher os novos pensamentos sobre os antigos. Este é o primeiro estágio. E é o mais difícil. Porque tudo em você quer retornar a padrões familiares, crenças confortáveis, jeitos conhecidos de ser. Mas se persistir através desse estágio, algo muda. A nova consciência começa a parecer menos estranha. Você se pega naturalmente pensando dela mais frequentemente. Não precisa se lembrar tanto. Está começando a se tornar mais automática, mais natural, mais você. Este é o segundo estágio. E é onde a maioria das pessoas desiste porque ainda não vêem resultados externos. Mas se continuar, se mantiver a prática, se continuar retornando à contemplação e sentimento e impressão, alcança o terceiro estágio. A nova consciência se torna natural. Parece certa, parece verdadeira. Você não está tentando pensar daquele jeito mais, você simplesmente faz. A impressão está completa. A transformação é real. Você se tornou a pessoa que naturalmente possui o que deseja. E desse estágio, manifestação é inevitável, rápida. Frequentemente surpreendente em quão rapidamente vem uma vez que você verdadeiramente alcançou esse nível de impressão. Mas aqui está a chave. Você não pode pular estágios. Não pode apressar o processo. Não pode fórcalo acontecer mais rápido do que consciência está pronta para transformar. Deve ser paciente com cada estágio. Deve honrar o timing. Deve confiar no processo. E deve entender que falta de resultados externos não significa falta de progresso interno. Só porque você não vê manifestação ainda não significa que impressão não está acontecendo. Só porque circunstâncias não mudaram não significa que consciência não está transformando. De fato, o trabalho interno está sempre acontecendo antes dos resultados externos aparecerem.
consciência sempre muda antes da realidade refleti-la. Causa sempre precede efeito. Sempre há uma lacuna entre impressão e expressão, entre transformação interior e manifestação exterior. E essa lacuna é onde fé é requerida, onde persistência é testada, onde a maioria das pessoas falha. Elas querem resultados instantâneos, querem manifestação imediata. Querem ver evidência antes de se comprometer completamente com a nova consciência. Mas não é assim que funciona. Não é assim que realidade opera. Não é assim que criação se desdobra. Você deve se comprometer com a consciência antes de ver os resultados. Deve acreditar antes de ver, deve saber antes de experimentar. Esta é fé. Fé real, não esperar que algo possa funcionar, mas confiar no processo completamente mesmo quando não pode ver a evidência ainda. Watts escreveu extensivamente sobre isso. Ele falou sobre o sem forma levando tempo para se materializar em forma, sobre o atraso entre pensamento e manifestação, sobre a importância de manter fé durante esse intervalo. Ele sabia que é aqui que a maioria das pessoas falha, não porque o princípio não funciona, não porque estão fazendo errado, mas porque desistem antes do processo completar. Param antes que a impressão tenha tempo de se estabelecer completamente. Abandonam a prática logo antes do avanço. E então dizem que manifestação não funciona. Dizem que Watts estava errado. Dizem que é tudo apenas pensamento ilusório. Quando, na verdade, nunca deram uma chance real. Nunca persistiram tempo suficiente. Nunca confiaram no processo completamente. Então deixe-me te dar alguns marcadores. Alguns sinais de que impressão está funcionando mesmo quando você não vê resultados externos ainda. Primeiro, a nova consciência começa a parecer mais natural. Requer menos esforço para manter. Você se pega pensando dela automaticamente mais frequentemente. Segundo, os pensamentos e dúvidas antigos têm menos poder. Ainda vêm, mas não te agarram do mesmo jeito. Você pode reclós como apenas padrões antigos sem ficar preso neles. Terceiro, você se sente diferente. Mais calmo, mais confiante, mais certo. Mesmo que nada tenha mudado externamente, algo mudou internamente. Você sabe algo que não sabia antes. Quarto, você começa a notar pequenos sinais, sincronicidades, coincidências, coisas que sugerem a realidade que está criando. Não são a manifestação completa ainda, mas são evidência de que a realidade está começando a se rearranjar. Esses são os sinais de que impressão está acontecendo, que o processo está funcionando, que você está no caminho certo. E quando vê esses sinais, não desiste. Você dobra a aposta, você se compromete ainda mais completamente. Você confia ainda mais completamente, porque você está perto. Está nos estágios finais, está à beira do avanço. É quando persistência mais importa, quando fé é mais crucial. Quando continuar, a prática criará os resultados pelos quais tem trabalhado. Então faça um comprometimento agora. Se comprometa com a prática de impressão por no mínimo 90 dias, 3 meses. Não importa o quê. Não importa se vê resultados ou não. Não importa se parece que está funcionando ou não. Apenas se comprometa com a prática, com a contemplação, com o sentimento, com a incorporação da consciência que está criando. Todo único dia, sem exceção. Sem desculpa, sem desistir. Porque prometo a você, se você fizer isso, se persistir através do desconforto, se mantiver fé através da lacuna entre impressão e expressão, verá resultados. Experimentará transformação. Manifestará a realidade que está criando em consciência. Não porque você é especial, não porque teve sorte, mas porque entendeu o processo, porque honorou a linha do tempo, porque não desistiu cedo demais. Esta é a chave. Isso é o que separa aqueles que têm sucesso daqueles que falham. Não talento, não sorte, nem mesmo entendimento.
Mas persistência, comprometimento, recusa de desistir. Então se comprometa, agora, com 90 dias no mínimo, com confiar no processo completamente, com manter a prática fielmente. E observe o que acontece quando você finalmente dá à impressão o tempo que precisa para se tornar completa. Capítulo 8. O poder do silêncio contemplativo. Agora quero compartilhar algo com você que o Wattos praticava, mas que raramente é ensinado. Algo tão simples, mas tão poderoso que pode acelerar a impressão dramaticamente. Algo que não requer técnica, nenhum esforço, nenhum fazer apenas ser. Apenas presença. Apenas silêncio. Silêncio contemplativo não é o mesmo que meditação como é comumente entendida. Não é sobre esvaziar sua mente. Não é sobre alcançar algum estado especial. Não é sobre parar pensamentos ou transcender o ego ou alcançar iluminação. Silêncio contemplativo é simplesmente passar tempo em presença quieta com a realidade que está criando, não pensando sobre ela do jeito usual, não visualizando formalmente, não afirmando conscientemente, apenas estando com ela, sentando com ela, descansando nela. Você se senta quieto, traz à mente a realidade que tem contemplado. E então você apenas segura, gentilmente, suavemente, como segurar algo precioso. Você não tenta fazer nada com ela. Não tenta torná-la mais real. Não tenta forçar impressão. Você apenas descansa no saber dela. E algo notável acontece nesse silêncio. A realidade se assenta mais profundamente. Move-se de consciência superficial para as profundezas da consciência. Torna-se não apenas algo sobre o qual você pensa, mas algo que você é, não apenas uma ideia, mas uma presença. Não apenas um conceito, mas uma experiência vivida. É aqui que a impressão acontece mais poderosamente. Não no pensamento ativo, não na visualização deliberada, mas no descanso silencioso, no ser quieto. No permitir espaçoso. Porque consciência precisa de espaço para transformar, precisa de silêncio para ouvir sua própria verdade. Precisa de quietude para reconhecer o que é real. Todo o barulho da prática ativa pode, na verdade, atrapalhar às vezes. Todo fazer pode prevenir o ser. Todo o esforço pode bloquear o desdobramento natural. Então você deve equilibrar contemplação ativa com presença silenciosa, pensamento ativo com permitir espaçoso, prática deliberada com ser sem esforço. Wattos entendia isso. Ele escreveu sobre pensar nessas coisas, mas também praticou o que chamou de meditação, embora sua meditação fosse mais como o que estou descrevendo como silêncio contemplativo. Não esvaziar a mente, mas descansar na verdade. Não parar pensamento, mas habitar no saber. E nesse silêncio, esse descanso, esse habitar, impressão se aprofunda. Move-se além de compreensão mental para saber incorporado. Além de captação intelectual para realidade experiencial. Além de conceito para consciência. Este é o poder que você está perdendo se apenas pratica técnicas ativas. Se apenas visualiza e afirma e pensa. Está perdendo a profundidade, o enraizamento, a saturação completa que só vem através de presença silenciosa. Então aqui está como você pratica. Depois de sua contemplação ativa, depois de ter pensado sobre sentido e visualizado a realidade que está criando, você muda para silêncio. Você não para de focar na realidade. Você apenas para de tentar fazer algo com ela. Você a segura gentilmente em consciência. Descansa com ela, deixa ser. E deixa-se ser com ela, sem esforço, sem tentar. Sem forçar, apenas presença quieta. Apenas saber silencioso. Apenas descansar no que é verdadeiro em consciência, mesmo que não tenha manifestado fisicamente ainda. E você fica aqui, pelo tempo que parecer natural. Poderia ser 5 minutos. Poderia ser 30. Poderia ser 1 hora. A duração importa menos que a qualidade de presença. A profundidade de descanso. A completude de permitir. E nesse silêncio,
Você pode notar pensamentos surgirem, dúvidas, questões, distrações. Você não luta com eles. Não os empurra para longe, você apenas os nota. Os reconhece. E gentilmente retorna à presença silenciosa com sua realidade desejada. É como sintonizar um rádio. A estática vem. Você não fica chateado com ela. Não tenta destruí-la. Você apenas continua ajustando o dial de volta para o sinal claro. De volta à verdade. De volta ao saber. E gradualmente, às vezes de repente, a estática desvanece. As dúvidas quietam, as distrações perdem seu poder. E tudo que resta é o saber claro, certo da realidade que está vivendo em consciência. Esta é impressão profunda. Esta é transformação no núcleo. Esta é a mudança que cria manifestação inevitável. E aqui está o que é lindo. Você pode praticar isso em qualquer lugar. A qualquer hora, não precisa de condições especiais. Não precisa de almofada de meditação. Não precisa de incenso ou música ou quietude perfeita. Pode praticar silêncio contemplativo enquanto caminha. Enquanto está sentado no trânsito, enquanto espera na fila, enquanto está deitado na cama antes de dormir. Qualquer momento pode se tornar um momento de presença silenciosa com a realidade que está criando. Apenas traga a mente, segure gentilmente, descanse com ela e deixe o silêncio fazer seu trabalho. Esta é a prática que acelera a impressão além de qualquer outra coisa. Este é o segredo que leva a manifestação do nível superficial para a transformação profunda. Esta é a chave que a maioria das pessoas nunca descobre. Então adicione isso à sua prática. Depois da contemplação, descanse em silêncio. Depois da visualização, habite em presença. Depois do sentimento, simplesmente seja. E deixe o poder do silêncio contemplativo completar o trabalho de impressão. Capítulo 9. O teste da impressão. Quando circunstâncias contradizem, agora chegamos ao teste real. O momento que revela se a impressão realmente aconteceu ou se ainda é apenas crença superficial. O momento quando suas circunstâncias externas diretamente contradizem a realidade interior que tem cultivado. Isso é inevitável. Acontecerá. Você estará trabalhando para impressionar sua consciência com riqueza e uma conta virá que não pode pagar. Estará incorporando consciência de saúde e sintomas aparecerão. Estará vivendo em consciência de amor e conflito surgirá no seu relacionamento. E naquele momento, tudo pende na balança. Sua resposta àquela contradição aprofundará a impressão ou a destruirá. Fortalecerá sua nova consciência ou a colapsará de volta à antiga. Porque aqui está o que a maioria das pessoas faz. Vem a contradição e entram em pânico. Pensam, viu, não está funcionando. Ainda sou pobre, ainda estou doente, ainda estou sozinho. Nada mudou e abandonam a nova consciência, retornam à antiga. Deixam a aparência externa sobrescrever a realidade interior. E naquele momento, perdem tudo. Todo o trabalho de impressão é desfeito. Toda transformação é revertida. Todo o progresso é perdido. Porque acreditaram na aparência mais que na verdade. Confiaram no externo mais que no interno. Deixaram circunstâncias determinarem consciência em vez de deixar consciência determinar circunstâncias. Mas isso é exatamente ao contrário. Isso é dar poder ao efeito em vez da causa. Isso é tratar o sintoma como se fosse a doença. Isso é esquecer o princípio fundamental: consciência cria realidade, não o contrário. Então, quando circunstâncias contradizem sua consciência impressa, isso não é evidência de que não está funcionando. Não é prova de que você falhou. Não é sinal de que deveria desistir. É o teste. O momento quando você prova a si mesmo e a realidade se a impressão é real ou apenas fingimento. E aqui está como verdadeira impressão parece quando enfrenta contradição. Você vê a circunstância, reconhece. Lida com ela praticamente se a ação é necessária. Mas não deixa tocar sua consciência. Não deixa mudar o que sabe ser verdade. Não deixa abalar sua realidade interior. Você pensa,
Isso é momentum antigo. Isso é consciência passada manifestando. Esse é o atraso entre causa e efeito. Mas minha consciência atual é diferente. Minha realidade presente é diferente. E é isso que se manifestará em seguida. Você mantém a impressão apesar da contradição. Segura a realidade interior apesar da aparência exterior. Fica enraizado no que sabe em consciência em vez de ser abalado pelo que vê em circunstâncias. Esta é fé real. Não esperar que algo possa acontecer, mas saber que algo é verdade mesmo quando toda evidência sugere o contrário. Não desejar que circunstâncias mudem, mas ser tão certo de consciência que sabe que circunstâncias devem mudar. Wattles foi claro sobre isso. Ele disse que você deve pensar em si mesmo como estando no meio da abundância mesmo quando cercado por aparências de pobreza. Deve pensar em si mesmo como saudável mesmo quando sintomas de doença estão presentes. Deve segurar a visão mesmo quando a realidade atual a contradiz completamente. Isso não é negação. Não é ignorar a realidade. É entender o que realidade realmente é. Realidade não é o que você vê. Realidade é o que você é em consciência. O que você vê é apenas consciência antiga manifestando. Causa antiga criando efeito antigo. Mas nova causa já está criando novo efeito. Apenas ainda não apareceu. Então, quando contradição vem, você a usa como oportunidade, como fortalecimento, como aprofundamento de impressão. Porque cada vez que segura a realidade interior, apesar de contradição exterior, está provando a si mesmo que a impressão é real. Está demonstrando que sua consciência verdadeiramente mudou. Está estabelecendo além de dúvida que você sabe em vez de apenas esperar. E algo poderoso acontece quando você faz isso. A contradição perde seu poder. Não pode te abalar mais. Não pode te fazer duvidar. Não pode te retornar à consciência antiga. Porque você passou o teste. Provou que a impressão está completa. E depois que passa esse teste algumas vezes, algo muda na própria realidade. As contradições param de vir. Ou quando vêm, resolvem rapidamente. Porque a realidade reconhece que sua consciência está estabelecida, sua impressão está completa. Sua realidade interior é inabalável. E não tem escolha senão espelhar aquela realidade, refletir aquela consciência, manifestar aquela causa como efeito. Este é o poder de impressão que foi testada e provada. Esta é a manifestação que vem de consciência que não pode ser abalada. É isso que Wattles viveu e ensinou. Então, quando contradição vier, não entre em pânico. Não duvide. Não retorne à consciência antiga. Fique firme. Segure ao que sabe. Mantenha a impressão. E observe conforme realidade eventualmente não tem escolha senão se alinhar com seu saber interior inabalável. Capítulo 10. Expressão como transbordamento. Não esforço agora retornamos à expressão, mas com novo entendimento, com fundação adequada, com consciência que foi verdadeiramente impressa. E dessa fundação, expressão é completamente diferente do que a maioria das pessoas pratica. A maioria das pessoas aborda a expressão como esforço, como algo que tem que fazer, como trabalho que devem executar. Forçam ação, empurram manifestação. Fazem as coisas acontecerem através de pura vontade. E é exaustivo e não funciona bem. E cria resistência. Porque estão tentando expressar sem impressão genuína. Tentando criar efeito sem causa. Tentando manifestar externamente o que não existe internamente. Mas quando impressão é real, quando consciência foi verdadeiramente transformada, quando realidade interior está completamente estabelecida, expressão não é esforço. Expressão é transbordamento. É o derramamento natural do que você se tornou. A consequência inevitável do que você é. Você não precisa tentar agir rico quando é rico em consciência. Você simplesmente faz. Suas ações naturalmente refletem a realidade que está vivendo. Suas palavras naturalmente expressam a verdade que sabe. Sua presença naturalmente emana a consciência que incorpora. Esta expressão sem esforço.
Esta é a ação inspirada. É isso que Wattles quis dizer quando falou sobre eficiência em vez de competição. Sobre mover-se em direção aos seus objetivos em vez de lutar contra a oposição. Sobre fluir com a corrente em vez de nadar contra ela. Quando expressão vem de verdadeira impressão, parece natural, fácil, certo? Você não está se perguntando se deveria fazer algo. Não está questionando se é a ação certa. Não está debatendo se funcionará, você apenas sabe. E você se move, e o movimento é tão natural quanto respirar. É assim que você reconhece que impressão está completa e expressão está pronta para começar. Quando a ação parece assim. Quando o fazer surge do ser. Quando o esforço parece sem esforço porque está alinhado com consciência. E aqui está o que acontece quando você expressa desse lugar. Realidade responde imediatamente. Oportunidades aparecem, recursos surgem, portas se abrem, sincronicidades se multiplicam. Tudo conspira para apoiar sua expressão porque sua expressão está alinhada com consciência, com verdade. Com o que é real no sem forma esperando se tornar real em forma. Esta é manifestação como deveria ser. Não forçar, não lutar, não empurrar. Mas permitir, fluir, mover-se com ritmo natural e timing perfeito de uma consciência que sabe o que está criando e confia que criação já está feita. Então, se sua expressão parece luta, essa é informação. Isso é feedback. Isso está te dizendo para retornar à impressão, para voltar ao trabalho interior, para passar mais tempo saturando consciência até que a expressão se torne natural em vez de forçada. Não empurre através de resistência. Não force ação que não flui. Não tente fazer as coisas acontecerem através de pura vontade. Retorne à impressão. Aprofunde a realidade interior. Espere até que a expressão surja naturalmente do que você se tornou. E então se mova, então haja, então expresse. Não porque você tem que, mas porque não pode não. Porque a impressão está tão plena que deve transbordar. Porque a consciência está tão estabelecida que deve expressar. Esta é a relação certa entre impressão e expressão. É assim que trabalham juntas. Este é o poder da criação alinhada. Capítulo 11. Vivendo do fim, Neville Goddard tinha uma frase que captura perfeitamente o que o Wattles estava ensinando. Viver do fim, não viver em direção ao fim. Não trabalhar para alcançar o fim, mas viver do fim como se já estivesse realizado, já feito. Já real, esta é a expressão final de impressão. Quando a realidade desejada está tão profundamente incorporada em consciência que você não está tentando chegar. Lá, você já está lá em consciência. Está vivendo daquele lugar mesmo enquanto manifestação física ainda está alcançando. É isso que significa verdadeiramente impressionar consciência. Não apenas pensar sobre o fim. Não apenas visualizar o resultado. Mas realmente viver da consciência de alguém que já alcançou, que já possui, que já é. E quando você vive dessa consciência, tudo muda. Suas decisões mudam, suas ações mudam. Sua energia muda, sua presença muda. Porque não está operando de falta tentando alcançar ter. Está operando de ter permitindo que forma física alcance. Pessoa tentando ficar rica faz escolhas diferentes de pessoa que é rica. Pessoa esperando encontrar amor se comporta diferentemente de pessoa que é amada. Pessoa trabalhando para ficar saudável tem energia diferente de pessoa que é saudável. E realidade responde não aonde você está tentando ir, mas aonde você está em consciência. Não ao que está trabalhando para, mas ao que está sendo. Não ao objetivo, mas ao estado. Então viver do fim significa incorporar a consciência do estado final agora, não algum dia. Não quando se manifestar, mas agora, hoje, neste momento. Independentemente do que circunstâncias atualmente mostram. Este é o nível mais profundo de impressão. E dessa consciência, expressão é automática, natural e inevitável. Você não está tentando manifestar nada. Está simplesmente sendo quem você é, e realidade não tem escolha senão refletir. Esta é maestria.
É isso que Woz viveu. É isso que todo verdadeiro mestre de manifestação descobriu, não técnicas, não métodos, não tentar, mas ser, viver do. Incorporar o fim como realidade presente. Encerramento, a prática que muda tudo. Cobrimos tanto terreno juntos. De entender por que visualizações falham a aprender como impressão realmente funciona. De reconhecer o perigo da expressão prematura a descobrir o poder do silêncio contemplativo. De enfrentar contradições com saber inabalável a expressar de transbordamento em vez de esforço. Mas agora vem a parte mais importante. A parte onde você pega tudo que aprendeu e realmente aplica. Onde entendimento se torna prática. Onde conhecimento se torna transformação. Porque Wallace Don Wattles não apenas ensinou esses princípios, ele os viveu, praticou-os diariamente, fez deles a fundação de toda a sua existência. E é por isso que ele teve sucesso onde tantos outros falharam. Não porque tinha dons especiais, não porque teve sorte, mas porque entendeu e aplicou o princípio de impressão sobre expressão. Então aqui está conquistou pedindo que você se comprometa. Não apenas concordar intelectualmente, não apenas achar interessante, mas realmente se comprometer como prática diária. Primeiro, passe tempo todo dia em contemplação, não apenas pensando sobre o que quer, mas profundamente contemplando a realidade que está criando, a consciência que está incorporando, a pessoa que está se tornando. Deixe essa realidade saturar sua consciência. Deixe penetrar cada nível do seu ser. Segundo, pratique sentir genuinamente, não forçando emoção, mas permitindo que sentimento real surja da sua contemplação, seja paz ou empolgação ou satisfação ou saber. Deixe seu corpo participar da impressão através de sentimento genuíno. Terceiro, adicione silêncio contemplativo. Depois de prática ativa, descanse em presença silenciosa com a realidade que está criando. Deixe o silêncio aprofundar a impressão além do que pensamento ativo pode alcançar. Quarto, mantenha a impressão apesar de contradições. Quando circunstâncias desafiam sua realidade interior, fique firme. Permaneça enraizado em consciência em vez de abalado por aparências. Deixe cada contradição fortalecer em vez de enfraquecer seu saber. Quinto, deixe expressão fluir de impressão. Não force ação antes que consciência esteja pronta. Espere pelo transbordamento natural. Espere pelo movimento inspirado. Espere pela expressão sem esforço que vem de transformação genuína. E, finalmente, viva do fim. Incorpore a consciência de ter alcançado, de já ser, de completude em vez de busca. Deixe isso ser seu estado, sua presença, sua realidade. Faça isso consistentemente. Faça isso fielmente. Faça isso com paciência e persistência e confiança. E observe conforme sua consciência transforma. Conforme impressão se completa. Conforme expressão se torna sem esforço. Conforme manifestação se torna inevitável. Isso não é teoria. Não é filosofia. É aplicação prática do princípio mais poderoso que Wallace Don Wattles descobriu: impressão sobre expressão. Interior sobre exterior. Consciência sobre circunstâncias. Causa sobre efeito. Domine isso e você domina manifestação. Domine isso e você domina criação. Domine isso e você se torna o criador deliberado que sempre foi destinado a ser. Não através de força. Não através de luta. Não através de tentar mais. Mas através de entender e aplicar o princípio fundamental de que consciência cria realidade. Que impressão determina a expressão. Que quem você é em consciência se torna o que você experimenta na vida. Este é o ensinamento, esta é a prática. Este é o caminho, trilhe-o comigo. Comprometa-se com ele completamente. Confie nele completamente. E descubra por si mesmo o que Wattles descobriu, o que todo mestre sabe. O que você está prestes a experimentar. O poder da impressão para transformar consciência. O poder da consciência para criar realidade.
O poder dentro de você para manifestar qualquer coisa que pode verdadeiramente incorporar em consciência. Está tudo esperando por você. Tudo disponível para você. Tudo acessível através deste princípio simples, mas profundo. Impressão sobre expressão, sempre, em tudo, sem exceção. É assim que a realidade realmente funciona. É assim que criação verdadeiramente acontece. Este é o segredo que muda tudo.